Ok? Here we go. Pai, perdoar-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar a nossa verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais poderá entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a tua é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não queremos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste, que aceitemos apenas isso nas nossas mentes, que tu criastes e tu amas. Amém. Roberto, eu me perdi aqui. Qual é esse número aí? Não, eu só li, vamos dizer, a oração Do Pai Nosso. Pai Tá bom. Nosso, que Ok. é a oração que é a último parágrafo do capítulo 16. E depois vamos para o capítulo 13.
Okay. There's nothing like silence, right? We could even, have one entire meeting in silence because it says a lot more than words, right? Yeah. There's a sentence that Oi, Tuzita, boa noite, querida. There is a sentence that Olá, says... Tuzita, boa noite. Boa noite a todos. There's a sentence on the course that says, in silence, our questions are asked and the problems are quietly resolved. All problems are quietly resolved. Em silêncio, todas as respostas são dadas e os problemas todos são em silêncio resolvidos. Ok, então vamos ao nosso trabalho de hoje, que é o capítulo 13, a seção 10, que é, finalmente, a libertação da culpa, que é tudo o que a gente quer, tá certo? Então, como eu estava falando, eu vou ler os primeiros 5 ou 6 parágrafos com vocês e depois vamos ler os últimos 5 ou 6 parágrafos, porque a gente também quer ler sobre a solução, né? E vamos lendo juntos aqui, alternando. Estou achando aqui. Ok. A libertação da culpa. Okay, I'm going to read the first paragraph and then Zita and Carlos are going to help me out. All right, Jeff? All right. Então, vamos lá. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ser a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa, da qual se desloca a atenção, tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora ou não terias deslocado para o que acreditas ser menos amedrontador. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam as fontes mais profundas com a qual não tem qualquer relacionamento real. Então, this paragraph says a lot, right? Tem, acho que umas 2 ou 3 questões que ele coloca. Primeiro, essa questão de deslocamento. A gente tem até uma lição, que é a lição número 5, lesson 5, says, you're never upset for the reason you think. Né? Você nunca está chateado pela razão que você pensa. Então, você pensa que você está chateado porque a tua mulher gritou com você está chateado porque você precisa que aconteça o impeachment da Dilma, ou você está chateado porque, vamos dizer, você está sem dinheiro. E nada disso é verdade, né? A gente sabe que a única razão pela qual a gente está chateado ou não está em paz é porque nós estamos vibrando na culpa e essa culpa, que é interna, faz com que a gente se sinta mal. Mas eu até, until I studied this course, I had no idea about guilt and I had no idea that guilt was in my mind. Né? Então eu não tinha nenhuma ideia, né, da culpa, eu não tinha ideia nenhuma de que a culpa estava
estava na minha mente. E aqui ele coloca esse conceito de deslocamento, que é justamente isso. A gente coloca a culpa fora e, em vez de olhar para dentro e ver que o problema está em nós. Algum comentário de vocês? Geoff, any comments on that? Yeah, it's a powerful paragraph. And it really is talking about removing any kind of victim thoughts from our mind and realizing that the source of the guilt is right here. It's me. There's nothing out here that can create the guilt. The guilt does not exist out here. It's all in my mind. I am the source. Right. Yeah. And this is an incredible revelation. Né? É uma revelação, né? E, Roberto? É uma revelação e tanto, né? Verdade. Pode falar. Não, hoje, por exemplo, eu estava com meu filho. I was with my son today. And in this generation, the older generation, so the women screw around as much as the men do, right? So my son wants to have a faithful girlfriend. And he tried like 3 or 4 times already. And always this supposedly girlfriend, he finds out that she was lying, she was cheating on him, and he gets incredibly upset. And I was trying to say, listen, it's not your girlfriend, it's you. And he got really mad at me, okay? And he started to say, I'm going to do something. Eu vou te fazer uma coisa para você. Eu vou mentir para você durante vários dias. I'm going to lie to you for several days. And then I'm going to tell you about the lies that I mentioned to you. And I want to see if you're going to be upset or not. I tried to explain about the concentration camps and the examples and this and that. But there's no way that he could even fathom about what I was talking about. Okay? So ele pensou que eu estava completamente doido, né? E está, de certa forma, vamos dizer, prejudicando muito a vida dele, porque he says, these girls are all whores. These are all whores, right? E eu não quero ficar saindo com uma mulher vagabunda. É tudo vagabunda. E por isso he does not have that many relationships with women because he doesn't want to get hurt. So it's incredible how just to give you an example that I just lived today, quanto que a mente, né, pode se enganar e não saber nada do que está acontecendo. É verdade. E aí, provavelmente, ele se sentiu até culpado, né, de ter se metido nessa situação, né? Exatamente. Que ele, como se ele tivesse escolhido a namorada errada. Vamos falar pro Geoff aí, porque eu não sei se ele está... No, he's saying that the Jikaus is saying that probably my son also thought that he was the wrong one because he had selected the wrong girlfriend, right? Because this girlfriend was not behaving well. So he got confused after confusion, okay? So totally lost and incredible because it's very, very difficult to teach him otherwise. Yeah, he was free. Feeling guilty. Probably he's feeling heavily guilty. Heavily guilty, right? And that's why. And the ego doesn't want us to see the guilty.
because Right. he wants us to attack. If you see the Right. guilty, you stop it. Right. But the ego wants us to ignore the guilty so that we And can keep attack. And then, aí, dessa forma você mantém esse ciclo vicioso Exactly. de culpa e ataque. Culpa e ataque, cada vez se ataca mais Exatamente. do que você sente. O ego não quer, o ego quer que nós fiquemos cegos para a culpa, porque se nós descobrirmos que a culpa tem solução, nós vamos parar de atacar os outros, Right. porque no momento que a gente não reconhece a culpa, nós podemos atacar o mundo é culpado, né? Right. So Carlos is saying about the guilt attack cycle, right? And that the ego does not want us to find out about this guilt. And adding that, either we attack the world or we attack ourselves Right. through the sickness. But in the final whatever, we only attack ourselves. Yeah, That's true. what the ego doesn't want us to see. It wants us to believe that we can take this guilt and throw it out here and attack what is out here. There's nothing out here. We always attack ourselves. Always. In any situation. That's it. There's only ourselves. There's only one of us. Yeah. Tuzita, você está muito calada e nós gostamos muito de você. Eu já ia falar. Eu já ia falar. Você traduz aí para o Bota um pouco mais de luz aí, porque aí não dá para te ver. Ai. Tá faltando luz aí? Come into the light. Tá faltando luz. Eu preciso trazer um abajur lá de baixo. Depois eu vou lá pegar. Porque eu estou num lugar mais escondidinho para ninguém... Então, eu queria que você... Eu estava pensando sobre a culpa, né? Esses dias, de acordo com algumas experiências que eu tive. You was thinking about guilt regarding to some experience that she had. E até sobre o que está acontecendo, né, no mundo, entre aspas, né, sobre esses ataques de Paris, né, e eu comecei a pensar comigo mesma que eu não tenho esse nível de violência que está aí fora, né, de ter coragem de matar alguém, de fazer algo tão violento. Like that she have the same courage of or willingness to attack anybody, like you saw that happen in Paris and so forth. Isso pensando na violência do mundo, né? Right. E aí eu percebi que realmente não importa o nível de violência, né? Porque eu posso não ter coragem de matar alguém, de atacar alguém, mas às vezes uma palavra... The level of violence that you're talking about, right? Mas às vezes uma palavra que você fale e que não seja aquilo que a pessoa está precisando ouvir, que seja diferente daquilo que ela precisa, aquilo já é o próprio assassinato, já é o próprio homicídio, né? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. It's exactly the same thing. So that's why Jesus says, you either believe this course entirely or you don't believe it at all. Então não tem assim meia grávida. Ou você está acordado, desperto na paz de Deus, ou você não está, mesmo que você esteja um pouquinho chateado com alguma coisa, um pouquinho deprimido. É exatamente a mesma coisa do que você fazer o ataque de Paris. Exatamente, né? Então foi isso que eu percebi, porque às vezes a gente tenta desculpar certas coisas achando que não está num nível tanto quanto alguém que cometa algum ato assim tão perigoso, mas às vezes você faz uma pequena coisa e aquilo já é o fogo, né? A chama que acende a labareda, né? E tudo isso com você mesmo, porque você está ferindo só você mesma, né? Isso para mim ficou bem claro essa semana. E uma coisa que eu ouvi do curso essa semana também, que é relacionado com isso, ele diz o seguinte: se você parar de atacar,
você vai se salvar. If you stop attacking, if you stop judging and attacking, you're gonna find the salvation. You're gonna find you're gonna wake up, right? So if what really it's making us maintain ourselves in this sick system of thought is the attack that we do. Então, nós mesmos é que estamos também prejudicando a nós mesmos. Vamos então, Suzita, no parágrafo 2, por favor. Paragraph 2. Dá para você pegar aí, Suzita? As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza. Pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Que estranhos relacionamentos fizeste com esse propósito? E te esqueceste que relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo e é isso o que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e a colocas sobre eles, o Espírito Santo não pode usá-los. Pois se, de antemão, consomes para os teus próprios fins o que deverias ter dado a ele. Aliás, o que deverias ter dado a ele, ele não pode usá-lo para a tua liberação. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la nesse estranho relacionamento. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real. Então, onde há culpa, não há verdade, né? Não há verdade, não há integridade, não há inteireza. Não há o espírito, né? E ele está aqui falando sobre, especificamente, nos nossos relacionamentos que nós temos com as pessoas, né? Então, se a gente está se relacionando, naquele relacionamento está acontecendo um julgamento e uma culpa, esse relacionamento não está ajudando em nada, né? A que nós possamos encontrar a pureza da verdade. So he's talking about special relationships, and if they are sick, they are not crystal clear, they are not real. So instead of helping us, these relationships are really making us sicker and more guilt and maintaining the guilt attack cycle, right? So it's very important for us when we have any kind of relationship. Quando a gente tem qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa, com qualquer situação, que a gente olhe para nossas próprias mentes, né? We have to be vigilant for our minds when we have a relationship, any kind of relationship, and then and then look at our inside of our minds and say, am I feeling good? Am I feeling peace? Am I feeling love, total love for this person or not? And do not lie to yourself or to Jesus. Just say the truth and be very vigilant, because if you're not feeling peace, joy, happiness, and everything else with any person, you're not going to find peace for yourself. Any comments, Jeff? Carlos? He's saying that whatever... Tucita, dá para falar inglês aí? Well, he's saying that whatever the guilty touches becomes insane. And it's not possible to have any saint relationship where guilty is touching. And this is very important, because when we carry the guilty inside of us, we don't recognize it,
There is no relationship that can be cured, can be sent. And even the Holy Spirit cannot use it, he's saying here. He cannot use this relationship where the guilt is inside. That's it. Yeah, it's beautiful. You see, God did not create guilt. We did. We did. And yeah, and that's the problem. That's one of the many veils that we lay over top of ourselves and others that stops the Holy Spirit from being able to use that for the healing of our mind. If we project our guilt, then that relationship is not available for the healing of our mind. It's so important. You know, we are responsible for that. Somewhere in the Course it says, do not impose the past on the present. And the guilt is all from the past. It's not real, but we've allowed the ego to bring it along. You know, when that voice says, "Are you sure? You did something, don't you remember?" That's the guilt, and that's not of God, and it taints anything that we see. So, you know, when the book says we don't see with these eyes, it's true, because we overlay it with this guilt, and that's what we need to pull back and let go of. We need to let go of the guilt and the fear. Because it even, you know, the book says Jesus cannot dispel your fear because it's not real. That's something that we're responsible for. We get back to this state of mind. We're responsible for our state of mind, and that's to keep our mind clear. And that means to remove the guilt and to remove the fear and allow the Spirit to show us what is really happening. But as soon as we impose our beliefs of fear and attack and guilt, it's not possible to see the healing. So we have to become very humble. And ok, vamos ter que manter o português porque isso está sendo gravado, né? Jeff, we're going to maintain the translation. Sorry, but you know it's being taped and people is watching, you know, this afterwards. So we have to be considerate with them. So what Jeff is saying, o que o Jeff está dizendo, vocês ouviram e entenderam, né? Ele está dizendo, se você está tendo esse relacionamento que você está trazendo o passado, e essa questão do passado é muito importante entender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, se eu, vamos dizer, se o Carlos, vamos dizer, uma determinada vez, eu tive um negócio com ele e o Carlos foi desonesto, por exemplo, né? Então, ou foi honesto. O que vai acontecer é que eu vou olhar para o Carlos e vou me lembrar exatamente aquilo que aconteceu no passado entre nós dois. Independentemente de ter passado 5 anos na vida do Carlos e ele hoje ser uma pessoa completamente diferente, eu, Roberto, estou olhando para ele como ele era, na minha mente, no meu julgamento, há 5 anos atrás. Ou a gente olha para um computador e entende que é um computador porque a gente já entendeu que era um computador no passado. Então a gente está olhando um computador agora, mas a gente está utilizando um julgamento do passado, right? É por isso que a gente está sempre falando que a gente está vivendo no passado. This concept of the past, Jeff, it's very tricky because we have to let it very clear that the reason why, you know, I'm living in the past, one of the reasons is that because, you know, for instance, I'm looking at this computer. I know it is a computer because I understood this is a computer a long time ago. You know, this computer is a very strange piece of hardware, right? But I know it's a computer. How come I know it's a computer? Because I learned in the past. So that's why I'm living in the past all the time. So, and if I'm living in the past, I'm living in the ego, because the real world, o mundo real é no presente. Se eu estou vivendo no passado, eu estou vivendo no sistema do ego. E é por isso também que o sistema do ego, ele emenda o passado com o futuro. Porque como a gente continua pensando da mesma forma, né, ele vai, vamos dizer,
mantendo sempre essa questão do passado. Mas é isso aí. Tuzita, algum comentário? Tuzita, any comment? Não, perfeito. Ok. O que o Jeff também está falando é uma questão extremamente importante de dizer que nós estamos olhando para todo esse processo, né? Nesse relacionamento em que existe pecado, culpa e medo, né? E se a gente mantém esse sistema de pensamento e vai emendando sempre o passado, sempre pecado, culpa e medo, a verdade não pode entrar, né? So if there is guilt, sin, and if there is fear, there's no way that the Holy Spirit can come in here. We have to stop that for a while and let the Holy Spirit to come in. If not, it's not going to be able to come in. You know, the Course says that we created the world where God cannot come in. A razão pela qual a gente criou esse mundo do jeito que ele é uma forma de você, vamos dizer, afastar a Deus, afastar o amor de Deus e não deixar que o amor de Deus esteja presente aqui. So the way that we build this system with sin, guilt, and fear is a way of avoiding to feel the love of God, the peace of God, and so forth. So we have to look at ourselves and really know that we are doing this and stop it, right? Like John Mundy says, stop it. E parar com isso para poder deixar o amor de Deus voltar a penetrar nesse mundo, porque enquanto a gente estiver vibrando no pecado, na culpa e no medo, Deus não vai poder, vamos dizer, vibrar conosco aqui nesse contínuo, né? Então, essa questão da vigilância da mente, ele fala muito isso, eu demorei muitos anos para entender isso, o quanto importante é. How important it is to be vigilant on your mind. What's happening in your mind? It's incredibly important, because if you're not vigilant, you don't know really what to do as far as changing your mind or letting the Holy Spirit to come in and you feel the love and the peace of God, right? So você ser vigilante aqui o tempo todo é muito, muito importante. All right, Carlos, are you ready for paragraph? Eu queria fazer só um comentário. Okay. E também porque, em última instância, quando a gente traz culpa para qualquer relacionamento, a gente também não está se permitindo ser sem culpa, porque a gente não acredita que não seja culpado. Right. Então é por isso que a gente projeta. You're bringing guilt to a relationship. You're bringing guilt to your partner, but you're bringing also to yourself. You're not allowing yourself to stay without guilt. Eu tenho me perguntado muito isso ultimamente, né? O quanto é que eu me percebo sem culpa? E right. Porque a culpa, ela entra por todos os lados. Às vezes eu fico achando que é praticamente impossível se desfazer dessa ideia, né? Me desfazer dessa ideia. Não, wait a minute. Até porque quando ela vai, o ego foi, né? Claro, mas a gente está tão acostumado, we are so used to vibrating the guilt, that we find sometimes that it's impossible to get rid of it. But it's not. No, yes. Stop it, right? If we stop it. Mas é difícil. Eu sei, difícil mas não é impossível. E é um treinamento. It's a training this is a mind training course, né? Yes. Então é um treinamento. If Tuzita is already noticing how guilty she is, it's an incredible forward path. Você já está olhando e sendo vigilante, a culpa já é um passo, entendeu, monstruoso, entendeu? Porque você já está vendo o que está acontecendo. Então, agora o que você tem que fazer é parar, né? E ficar uns minutos em silêncio e pedir ajuda
Ask for help. This is another giant step. Ask for help. Because when you ask for help, you leave the ego and you let the Holy Spirit to come in. Isso é outra coisa que eu passei anos e anos e anos, que eu como era egóico e, vamos dizer, e era selfish, and achava que I thought that I had everything under control, that I knew everything, it was very difficult for me to ask for help. Why? Because the ego doesn't want to ask for help to anyone. The ego thinks that he knows everything. So for me, for many, many years, it was very, very difficult to ask for help. Now I'm learning a little bit more. Então, quando você também tem essa situação, que você está sentindo que você está na culpa, você tem que pedir ajuda, porque você no ego não vai se desfazer da culpa. It's not you that's going to get rid of your guilt. It's the Holy Spirit that vibrates in you that is going to clear the air. Not you. We have to remember that. It's not you. It's not you that's going to forgive anybody. It's the Holy Spirit. Bring the Holy Spirit in. In order for you to do that, you have to stop it, wait, right? And this sentence that Kenneth Wapnick says all the time: forgiveness is still. He quietly does nothing. He only merely looks, waits, and judges not. Então, o perdão é quieto, ele não faz nada, ele simplesmente olha, né, para a culpa, como a torcida está fazendo, olha, espera, porque não é imediato, e espera espera que isso seja feito pelo Espírito Santo. Então, esse movimento é fundamental. Okay? All right, my turn. Paragraph 4. Não é o 3, não, Roberto? 3. Não, a Tuzita leu o 3, não? Não. Eu li o 1. Ah, você não leu ainda não, né, Carlos? Não, ainda não. Então você, então, 3. Em qualquer união com um irmão, na qual busques colocar nele a tua culpa, Paragraph 3. ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua, tu te sentirás culpado e nem encontrarás satisfação e paz com ele, porque a tua união com ele não é real. Verás culpa nesse relacionamento, porque lá a terás colocado. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. Muito interessante. Muito interessante. Em qualquer união com um irmão no qual busques colocar nele a tua culpa ou compartilhá-la com ele, ao perceber a sua, tu te sentirás culpado. E é verdade. E nem encontrarás satisfação e paz com ele, porque a tua união com ele não é real, ou seja, a união está fundamentada na culpa, né? It's very important, eu vou falar em português, né? Depois você traduz. Né? É muito importante dizer que a culpa, enquanto nós não trazemos ela para a luz, ou seja, nós não reconhecemos que ela existe, ela massacra, ela é uma ilusão, mas ela fica... Why we don't bring the guilt to our mind and we understand that it's there, it continues to really to make us feel bad until we look at it. Until we bring it to the light. When we bring the guilt to the light, né, para a luz, então aí a gente percebe que ela é ilusão. E aí a gente perdoa
A gente perdoa naquele momento, aceita e prossegue. Não olha mais para trás. Não olha mais para trás. We don't look back. We forgive it, we look at it, we accept it, and we go forward. We don't keep looking to the past and refeeding e realimentando ela, né? Porque a gente vai realimentando, and it's like a spiral, né? Uma espiral que vai ganhando energia, né? Vai ganhando energia e ela acaba onde? No corpo. Ela acaba no corpo. Ou vai atacar o mundo, né? Ou vai acabar no corpo na forma de uma doença, né? It will attack your body as a sickness, or it will attack the world. Right, Jeff. E não tem nenhum relacionamento, né, que consiga ser real, né, com a existência da culpa, né? Eu achei interessante aqui ele dizer, eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Yeah. They cannot, understand what love is. But Carlos, você falou uma coisa que é extremamente... Carlos said something that is very important. You have to bring guilt to the light, right? So, and essa é uma coisa que, vamos dizer, as pessoas, students of the Course in Miracles, don't want to do this. Okay? Os estudantes do Curso em Milagres evitam, they avoid to do this incredibly. You know, they run. Guilt is something that says, run out of here. Right? Então, a culpa é uma coisa que você intuitivamente quer fugir dela. E os estudantes do Curso em Milagres não querem olhar para a sua própria culpa e pegar essa própria culpa e levar para a luz curar. Esse é que é o milagre. This is the miracle. When you get your guilt, you look at it with courage, right? And then you take this guilt to Jesus or to the Holy Spirit or to the light to be healed. And then when it is healed, the miracle happens. That's because this is why this course is called a Course in Miracles. Because you need like millions of miracles in your mind to clear your mind. But every time that you do that you take the darkness and you take it to the light, and the miracle happens, is a step forward to heal your mind. And you're only going to heal your mind if you take all of the guilt. Você pega toda a tua culpa, né? E vai pouco a pouco levando ela para a luz. Mas os estudantes do Curso em Milagres não querem fazer isso. Não querem olhar para a sua culpa e levá-la para a luz. Esse é um assunto que não é bem visto. Groups, don't want to talk about this, don't want to look at it. They want to talk about everything else. But about this, this process of taking darkness to the light, people don't want to talk about it because it is unpleasant to do that. Don't you agree, Jeff? Yeah, what I'm reading here in paragraph 3 is it's really Jesus saying to us, be vigilant. When you're about to speak with a brother, when you're about I'm just translating you. Okay, when you're about to speak with a brother, watch what your purpose is. If the purpose is you have some guilt and you want to put it onto him, you will feel guilty. It's categorical. Jogar a culpa no teu irmão, você vai se sentir culpado. So, right. He hasn't got to the part yet where he says what to do with the guilt, but he's saying in this particular paragraph, be aware that if you try to do that, it's you who will feel guilty. Yeah. And then we'll see what else he has to say. But what he's saying is in most relationships that we have, at some level, we are trying to pass our guilt onto that person. And
that is the main, and he says it in the last paragraph, that is the main concern, to perceive the source of guilt outside of themselves. And so again, he's bringing it back. The source of guilt is here. And that's right. Yeah, we understand this part. Everybody kind of understand. I'm just saying maybe it's not in this paragraph, but Carlos mentioned about that, about taking the darkness to the light, and I'm using this opportunity to emphasize that, entende? Porque talvez não esteja nesse parágrafo, mas o que o Carlos falou é fundamental e é a única maneira da gente se curar. Mas isso vai aparecer 1000 vezes aqui, então let's continue, ok? Roberto, só adicionando uma coisa final aqui, para a gente continuar. A culpa, muitas vezes a pessoa não quer reconhecer a culpa porque ela mexe com a vaidade da gente. So people don't want to recognize the guilt because it deals with your vanity, your pride. Your pride. Exactly. So we don't want to touch it. We don't want to touch it. I want to keep it inside of me. Right. Because if I bring it outside, I have to recognize that I'm humble. Where is my pride? Right. And that's why essa que é a razão pela qual as pessoas não querem olhar para a culpa. Tem uma sessão que o curso fala o medo de olhar para dentro, né? Exatamente. E quando você olha para dentro, você vai ver a culpa. Ele fala aqui, ó. And then you continue to be a slave. Right. That's it. Okay. Ok. Parágrafo 4. Quando afirmas que é culpado, mas que a tua culpa está no passado, não estás olhando para dentro. Exatamente o que a gente estava falando. Olhar para dentro. O passado não está em ti. As tuas estranhas associações com ele não têm significado no presente. No entanto, deixas que elas se interponham entre tu e teus irmãos, com quem não encontras quaisquer relacionamentos reais. Podes esperar usar os teus irmãos como meio de resolver o passado e ainda assim vê-los como eles realmente são? É uma pergunta. Podes usar os teus irmãos como meio de resolver o passado e assim mesmo vê-los como eles realmente são? A salvação não é achada por aqueles que usam os seus irmãos para resolver problemas que não existem. Tu não quiseste a salvação no passado. Irias impor os teus desejos vãos ao presente e esperar achar a salvação agora? Ok. You're awfully quiet tonight, Jeff. This is some very deep stuff. This is beautiful. The first line, if we could totally take in that first line, we'd be well on our way. It's saying that the issue is we think that the guilt that we have lies in the past, but the past is not in you. That's a fundamental change in what we believe. This is so beautiful. So there is guilt. We believe there is guilt, and we believe it's in the past. And Jesus is saying, that's fine, but there is no past in you. If you're in the present moment, then the past does not exist. This is huge. To take that. Isso é muito profundo e que a gente está, vamos dizer, olhando e vendo somente o passado, e está vendo a culpa no passado. Então, e Jesus está nos dizendo, mas não tem passado. Então, vamos dizer, uma associação leva, se você se liberta de uma coisa, você se liberta da outra. Se você entendeu isso, de que você
está olhando sempre para as coisas com entendimentos do passado e você está vivendo numa situação que não é o presente momento, o momento de agora, então, se você viver no agora, essa culpa que vem junto com esse passado vai embora. Então, esse ponto é muito profundo e muito importante. Muito importante, realmente. When we carry the past with us, it's a heavy load to the present moment. Right. And this is the darkness. This is the darkness that we need to bring to the light. Because in the present moment, if we're in meditation, if we're focused on the present moment, I feel very light. I am connected. But as soon as I associate anything, just the tiniest thread with something in the... Eu estou no presente, conectado em meditação, eu me sinto muito bem, muito leve. Mas logo que eu começo, vamos dizer, a associar passados ao que eu estou sentindo no relacionamento, na mesma hora eu começo a me sentir estranho e mal. And Jesus is saying to us directly, your weird associations to it have no meaning in the present. It's like, stop. It has no meaning, but we're giving it meaning. And Jesus is simply saying, stop. It's a weird association. He's calling it a weird association. And in fact, it's Ele está chamando disso de uma associação, vamos dizer, estranha, esquisita, que você está fazendo, que trazer sempre esse passado para poder trazer no presente. Então você está vivendo uma ilusão, você não está vivendo algo que seja real. Você está vivendo algo que você está criando na sua mente. You are creating all of that in your mind. It's not real. And they're weird associations. They're not real. And he's very specific. Those are pretty strong words, weird associations. In other words, it doesn't make any sense, to him, but he sees that that's what we do. And basically, they have no meaning. So let them go. Let them go. It's profound. Yeah. É muito profundo. E nós ficamos querendo, né, Roberto, trazer o passado para o presente e resolver ele aqui agora. E ele está dizendo aqui, isso é impossível. Isso é impossível. We are trying to solve the past right now with our brothers. Yeah. And it's not in us. And it's not in us. It's not in us. It's an illusion that we are bringing from the past, uma ilusão que nós estamos trazendo do passado para o presente. E aí queremos resolvê-la agora no presente. É uma loucura. Uma ilusão do passado que não existe no presente. Que não existe, a gente traz ela para o presente para tentar resolvê-la aqui. E aí é impossível resolvê-la aqui, a não ser que você perdoe, aí você apaga o passado. Né? You erase the past when you forgive. That's it. That's it. And, I even take it one step further, and this is my own interpretation, but I take the word forgive, which means bring the darkness to the light. So the darkness is forgiving very good. The Spirit. Forgive it to give it to the Spirit. Very good. It's not ours. And Jesus is saying that. He's saying, these are weird associations. Let them go. So put them on the altar as many times a day as is necessary. This is beautiful. Então ele está dizendo, o que é o perdão? Pega essas associações do passado, pega essa escuridão e leva para a luz, perdoa, ou seja, entrega para a luz e deixa que a luz faça o milagre. Now, but again, I'm going to stress this point. I've seen that, eu já vi isso muitas e muitas vezes. Pessoas e a gente mesmo tem uma relutância a fazer isso. Porque if we try to do that, first of all, we'll have to look at our minds and see the darkness there. Okay? And we don't want to do that. So we avoid. It's difficult. Yeah, that's right. Por isso que ele fala aqui, the fear to look within, right? If you look within, your life's. So I don't remember that Jesus is God is going to kill you, something like that. Então a gente tem muita dificuldade de fazer isso, mas na verdade é isso que Jesus está fazendo. Quando ele fala perdão é isso. Olha para essa escuridão toda e leva para a luz. É verdade. Ok.
Vai lá, Carlos, número 5. Luzita voltou? Com luz e tudo. We have to Zita in the light. Source. Yeah. Yes. Então, o 5. 5. Determina-te, então, a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo a cada dia. Bonito isso. 1 minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindo para o teu Pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo, pois terás aceito a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estiveste sonhando com culpa, sem querer olhar para dentro e ver. Muito bacana esse parágrafo. Então, quer dizer, ele está dizendo, determina-te então a não ser como foste, ou seja, é uma escolha você não ser como você era no passado, né? Muda. Muda. Não use nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo a cada dia. Ou seja, em vez de se arrastar o relacionamento para o seu passado, né, e deixar ele agarrado, preso ali naquela teia, né, você libera ele e aí cada um deles nasce de novo a cada dia. Né? Você não deixa ele preso na amarra do passado. Né? E mais incrível aqui também, né, 1 minuto e até menos será o suficiente para libertar-te do passado. Quer dizer, a gente não precisa de um mês, uma semana, não, daqui a um ano que vem eu vou estar livre do passado, da minha culpa. Não, é 1 minuto para a gente fazer essa escolha. 1 minute. We can do this choice in 1 minute. It doesn't take a month. And it's really, really important. I'm just catching this. This is something for me I hadn't seen before. But what he's saying specifically is, if I am seeing guilt, I am not going in, because what's in is the atonement, is the light. Yeah. Isn't this interesting? This is an incredibly important piece. If I'm feeling, you can translate, sorry. Right, ele está dizendo que se eu estou, vamos dizer, vendo a culpa, eu não estou olhando para mim profundamente, eu não estou olhando profundamente dentro da minha mente, porque profundamente dentro da minha mente tem a luz. Se eu estou olhando a culpa, eu estou olhando, I'm looking for on para fora, né? Está olhando para fora. So, going back to paragraph 4 and tying it into 5, he's saying the past is not in you. O passado não está em você. What is in you is the atonement. The ego wants us to stay out here, but think we're going in, and this is an incredible turning point, to realize that the darkness really isn't inside of us. The past isn't inside. It's actually out here, but the ego has us believe. And, he talks about the misassociations and all of that's going on in the mind. The guilt in the past is actually not inside. We think it is. And so because we believe it is, we think that's where it is, but it's not. What's inside is the peace of God. Right. Very good point. Very good point, Geoff. This is incredibly important. Ele tá dizendo que se você está olhando para o passado, você está vendo essa culpa, esse medo e tudo mais, você está olhando para você na superfície, porque se você olhar para dentro da sua mente, no fundo da sua mente, ou seja, para a essência daquilo que você você vai encontrar ali a cura. E não é esse sentimento de culpa, de medo que está acontecendo. That's why, Jeff, when you do a meditation, on the beginning of the meditation, you still have a lot of noise in your mind.
But if you are able to go in and then you go more and more inside yourself, when you go in the bottom of the lake, like people used to say, right? When you are in the bottom of the lake, there is stillness there, né? Então, a meditação mostra a mesma coisa. Se você medita, quando no início da meditação, você fica com aquela instabilidade e tudo mais, aí você tem essa associação metafórica de que você está num lago e ainda tem muito vento, muito barulho em cima do lago. Quando você vai para o fundo do lago, tudo é quieto, né? Então, quando você entra numa meditação profunda, e é isso que o Jeff está falando, quando você vai para dentro da sua mente profundamente, não tem pecado, nem culpa, nem medo, só tem a paz de Deus. Yeah. This is very profound. And the guilt reinforces separation. Right. A culpa reforça a separação completamente. Porque quando nós nos sentimos culpados, nós nos vemos separados do mundo. É o mundo e a minha culpa, né? E, na verdade, isso não existe. A gente sabe que não existe, mas ela reforça a separação do mundo, dos irmãos e de Deus, né? Carlos, se você se lembrar bem, na verdade, o processo que acontece é que a culpa aparece depois da separação. Quando pela separação. So guilt shows up on you when you go into this crazy idea of feeling separate from God, and then you feel guilty, and then you feel the sin that you did, the guilt, and I don't deserve salvation. Right. It's the biggest guilty. I don't deserve salvation. Eu não mereço a salvação. Eu pequei, right? Eu pequei. And Jesus never understates anything. And for him to say that this relationship we have with the past can be undone in 1 minute, 1 minute, less. I mean, that, you know, I'm taking that to prayer it's myself incredible. Tonight. To believe that, because I believe it's a big deal. It's huge amount of work. He's telling me right here it will take 1 minute. Yeah. Why 1 minute? Because it's not true. It's not true. É ilusão. Even less. Leva 1 minuto porque é ilusão. Because it's an illusion. And to give our mind over to God, over to the atonement. Whoa. Yeah. Right. But no, you can feel it in 1 minute. But to maintain it, you have to clear your mind, ok? A gente pode sentir num minuto, a verdade. Mas para você manter isso, vamos dizer, para sempre, você tem que estar com a sua mente curada, sem nenhuma sombra vibrando na mente. Right? And you have to forgive yourself. Right. You have to forgive yourself because you're not perfect. You don't have to be perfect. The Course is not asking us to be perfect. He's asking us to be cured. Right. E na realidade, nós somos perfeitos, né? A única coisa que acontece é que a gente imagina que não seja. Isso. Isso. Ok, vamos ler o último parágrafo aqui, depois vamos para os últimos lá. Well, yeah, this is, I appreciate that we need to move on, but there's the next sentence after that is incredible. When everyone is welcome to you as you would have yourself be welcome to your Father, you will see no guilt in you. So here it is. So rather than projecting anything out, he's saying very specifically, when everyone is welcome to you as you are, as yourself be welcome to the Father, then there will be no guilt in you. Yeah, very beautiful. Wow. Muito bonito. I mean, and we're talking, you know, and I appreciate you say it takes mind training, and it does, no question. But in 1 minute, I can be done with the past, and I welcome everyone as I would be welcomed myself by the Father. These are specific instructions of the way out. That's true. Wow. That's true.
Well, also, you know, what I used for myself for many years, after I understood there's only one of us, I forget about this whole deal with my brother, okay? He's always with me. Então, quando eu entendi que é uma somente, e que, na verdade, a gente está perdoando o irmão para acabar perdoando a si mesmo, eu falei, para com esse negócio de ficar perdoando o seu irmão, olha para você e olha a sua culpa em você mesmo. E tenta perdoar a sua culpa em você, que é a única coisa que existe. É isso aí. O irmão não interessa mais nada, é só uma imagem. É verdade. It's just an image. And he even goes further to say that the atonement which shone within you all the while you dreamed of guilt and would not look within to see it. So there's the invitation. You know, I think for me, sometimes I'm afraid to go inside because I'm afraid of the darkness I'm going to find. He's saying there is no darkness. There is no guilt there. The atonement has been shining all this time while I made up or I dreamed of the guilt. This is profound. It's incredible. Wow. Comentário. I would like to comment. There is. I just. I came across something in the course here in the test that has a lot to do with this. Que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é na página 359, no capítulo 16, 6, ele diz o seguinte, I'm going to read chapter 16, section 6. A sua tarefa não é buscar o amor, olha o que o curso está falando. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Olha que coisa incrível. Geoff, I'm reading here, your task is not to search for love, but simply search and find all the barriers that you built inside of you against him. Ou seja, love is already inside of us. Quer dizer, o amor já está dentro de nós. The light is already inside of us. A luz já está dentro de nós. O que nós temos que fazer é tirar o lixo, né? It's to cleaning. This course of miracle, it's a cleaning manual. Well, essa frase que você acabou de ler é uma frase bem famosa que todo mundo repete. I don't need to look for love. I need to look and find for all the barriers that I put between myself and love. Essa é uma frase muito, vamos dizer. And this biggest barrier is spoken here directly is guilt from the past, and I can remove that in 1 minute. Wow. Yeah, in 1 minute. Beautiful. Right. Okay, it's 9:14 already. Let's go to paragraph. Let's say here. Let's move to paragraph 10, okay? Que tem uma oração aqui. I'm going to read paragraph 10, okay? Okay. If later on we can read in ourselves the whole section, okay? Ok, parágrafo 10. Liberta da culpa do mesmo modo como queres ser libertado. Não há outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor, brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o próprio Deus tem sempre amado seu filho. E como o seu filho o ama. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Tu que sempre amaste o teu pai, não pode ter medo por nenhuma razão de olhar para dentro e ver a sua santidade. Não pode ser como acreditavas que eras. A tua culpa
não tem razão, porque ela não está na mente de Deus onde tu estás. E isso é a razão que o Espírito Santo quer remover em ti. Ele só removerá ilusões. Tudo mais, ele quer te fazer ver. E na visão do Cristo, ele te mostrar-te-á uma pureza perfeita que está sempre dentro do Filho de Deus. So here he starts to show us the reality, right? Yeah, he says it very, very clearly in 2 sentences. Your guilt is without reason because it is not in the mind of God where you are. So he's reminding us where we really are. And this is reason which the Holy Spirit would restore to you. Right. Yeah. So, Incredible. Your guilt is without reason. Wow. Yeah. because you are vibrating with God, and God is love. And then when there is love, guilt cannot come in. So now we start looking the other way around. We are instead of looking to the guilt, we start looking to the love, and you see that it's impossible to guilt and fear to come in, porque a gente está vibrando no amor de Deus. Então, olhando pelo amor, pelo lado do amor, é impossível que, vamos dizer, a culpa e o medo entrem, porque você está vibrando em Deus, você está um com Deus, então não tem como que essa culpa e esse medo te invadam o teu estado verdadeiro. Isso é um despertar, realmente. It's a wake up. It's a wake up. Yeah. Vai lá, Carlos, 11. Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ames a todos e igualmente. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Tu só podes amar como Deus ama. Não busques amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte do seu. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condene um irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas não vê, ele é delusório e não olhou para si mesmo. A ele eu digo, eis aqui o Filho de Deus, olha para a sua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. It's beautiful. Beautiful. Muito bonito. Então você olha para o teu irmão e fala isso, né? Você olha para ele e fala, né? Eis aqui o Filho de Deus. Olha para a sua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dê graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. E quando você fala, olhando para o teu irmão e sentindo isso no coração, você está sentindo isso sobre você mesmo também. Dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Quer dizer, porque ela é ilusão, né? Ela é ilusão, ela nunca te tocou, na verdade. Você acredita nela, né? Yeah, we are vibrating on this guilt for millennia, right? And this guilt has never touched us. It's all illusion. And we are pure. We are. Now, someone said that God looked at the world and said that was good. No, he didn't say it was good. He said that it was perfect. So, quando Deus criou o mundo, ele olhou e falou, não, o que eu fiz está bom, naquela primeira passagem, né? Mas ele não disse, tá bom, ele disse, o que eu fiz está perfeito. E nós somos perfeitos como ele criou. É.
É a libertação, é a salvação. E no 3 aqui, nessa sessão, o Roberto, aí no 3, ele diz: se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Quer dizer, se a gente começa a selecionar essa parte da filiação eu amo, essa aqui não, isso aqui eu amo, essa aqui não. Você está impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos se tornem irreais. Tu só podes amar como Deus ama, né? Ou seja, não tem o amor especial, né? Lê o próximo aí, Carlos. Vamos lá no 12. Nenhuma ilusão que possas jamais ter mantido contra ele tocou a sua inocência de forma alguma. A sua pureza resplandecente, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de ti. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo, pois no amor a ele está a tua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo e o contentamento e a apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Belíssimo. Muito bom. Any comments there, Jeff? No more words are necessary. Yeah. No more words. No more words. Silence is enough. Ok, eu vou ler o 13, tá? Como tu, a minha... Number 13. Como tu, a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é o meu tesouro. A diferença está que eu amo somente o que Deus ama comigo. E por causa disso, eu te valorizo além do valor que estabeleceste para ti mesmo. Eu te valorizo com o mesmo valor que Deus colocou em ti. Eu amo tudo que Ele criou e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em ti é tão enorme quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. A minha confiança em ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas tuas dádivas que vais permitir que eu ofereça ao reino em honra de sua integridade, que é de Deus. You see, in one minute, sometime you're going to figure out there's only one thing. Is this majestic creation of God, right? And it is one thing. It is perfect. Então é uma só coisa, é uma só criação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são todos um, right? E quando você começa a ver esse um, when you start seeing this one, you're going to recognize it is perfect. E que o seu irmão e você são a mesma perfeição, a mesma um. You and your brother, you are the only one perfect thing. Allness, the holiness of all there is, and you are whole like your brother is.
Então, é uma única coisa, é uma única criação. E você e o seu irmão são essa única criação. É a coisa mais linda quando você entende isso, que só existe essa unicidade, uma única coisa, unida com o nosso Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos um só. Graças a Deus, right? So everything that we see, that we are concerned every day about this, about that, blah, 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 none of that matters. Né? Na verdade, a verdade pura e crua e nua é essa criação dessa unicidade e todos nós somos essa unicidade. So there's nothing to fear, nothing to worry about, only to celebrate. Algum comentário, Jeff, Carlos? A salvação, né? Isso aqui, para mim, é descrever a salvação, né? É isso. It's to describe the salvation, this paragraph. And to describe how far we are from truth, right? So we are living something that is such a big illusion and is so far, far away from truth. The truth is nothing like that. We must keep waking up each hour. Each hour we must keep waking up. Nós precisamos continuar acordando, despertando a cada hora, porque dormir no sonho do ego é muito fácil. É muito fácil. Right. To sleep in the eagle's dream, it's very easy, isn't it, Jeff? Yes. So we need to wake up. We need to wake up. Yep. All the time. But it's beautiful that you have a paragraph in a section like this that describes to you the truth, right? Então é muito bonito você ver um parágrafo que descreva a verdade assim, com essa clareza, e você veja quanto a gente está afastado dessa verdade, que é o que realmente a gente é. E o que tem ao nosso alcance, né? Nosso alcance. É só mudar de ideia. É. My brother, choose again. This is how the course, isso é como o curso finaliza. Né? Meu irmão, escolhe de novo. All right, o last one. Carlos, vai lá, o 14. Que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com seu próprio Filho. Sozinhos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós, por si mesmo, pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e, transformada em benignidade, nunca mais será o que foi. Cada reação que experimentas será tão purificada que poderá ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Vê apenas o louvor a Ele e no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos na nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti e amá-lo perfeitamente? É demais, hein? Muito, muito bonito. It's incredible, Jeff. I find this chapter the most incredible chapters because he talks about all this guilt
and then all of a sudden describes this holiness and eternity. It's such a big prize for such a little move. Right. Não é? É um grande prêmio para uma pequena mudança, né? Yeah. It's the glory of God, a glória de Deus. Aí que está a glória, né? É. Então David always says, is the glory of the truth, right? And we are going to find the glory. Glória. Glorious. Glória ao Pai nas alturas. Like we say in the Catholic, tradition, we say, "Glory to you, the Father," and we are really talking about us, the glory of the only thing there is. Yeah. Yeah. Okay. Jeff, any comment? Any last word? These words speak for themselves, Roberto. There's nothing I can add. This is a very profound chapter. It's beautiful. So we see the source of the pain where she is not, where it is not. Right. It was the first sentence when we start reading number 1. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. Ou seja, nós estamos vendo uma coisa que não está lá, que não existe. E o que está lá é essa e o que está lá é essa beleza dessa unicidade. Exatamente. All right, my friends, thank you so much. Ok, thank you. Thank you. Obrigado. 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 Good night. Until next Tuesday. Till next Till week. next Thursday. Okay. Have a good night. Good night. Bye-bye. Obrigado. Bye-bye. Bye. God bless.